Trabalhar em casa é o sonho de muita gente. Uma pesquisa fez um comparativo sobre trabalhar em casa e na empresa. Vamos ver os resultados. Uma pesquisa feita pela SurveyMonkey com pessoas que dividem seu tempo entre o trabalho em casa e o trabalho home office mostrou os seguintes resultados. Quando perguntados se nos dias que trabalhavam em casa trabalhavam mais ou menos se comparado aos dias que trabalhavam na empresa, 51,7% disseram que trabalhavam mais e 48,3% disseram que trabalhavam menos. A pesquisa perguntou para os entrevistados aonde eles tinham mais distração, se era quando trabalhava em casa ou na empresa. 38,8% disseram que era em casa e 61,2% disseram que era na empresa. A pesquisa quis saber também qual era a principal distração quando o trabalho era feito em casa. E 30,8% classificaram as tarefas domésticas como a principal distração, seguidos da televisão e os filmes, com 17,3%, e a esposa ou outros membros da família, com 13,9%. Já na empresa, a principal distração ficou com as conversas com colegas sobre assuntos não relacionados ao trabalho, com 52,8%, seguidos de barulhos e ruídos, com 20,4%. Ao serem questionados quanto ao maior desafio enfrentado enquanto trabalham em casa, 34,7% disseram ser a instabilidade da internet e 20% disseram ser distrações que levam a perder prazos de entregas de alguma atividade do trabalho. A pesquisa quis saber também, quando trabalhava em casa, o que mais sentia falta se comparado com o trabalho na empresa. E 49% dos entrevistados disseram que eram as conversas com colegas não relacionadas a trabalho. Em contrapartida, trabalhando na empresa, 28,4% disseram sentir falta de trabalhar de moletom ou outras coisas mais confortáveis quando trabalhando em casa. E 26,6% disseram que a ausência das interrupções dos colegas do trabalho também faziam falta quando se trabalhava em casa. Home office, o escritório em casa, será que traz benefícios para quem faz uso desse artifício? Nós convidamos o especialista em gestão de tempo e produtividade, Alexandre Borim Cardoso, e o home office, Rodolfo Uol, para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, eu já vou perguntar, Alexandre, trabalhar em casa pode prejudicar a produtividade no trabalho? Definitivamente, Leão. Basicamente, o trabalho em home office, que pode ser realizado em diversos tipos de modalidade, você pode ter uma semana mais curta que você faça na empresa e vai trabalhar um dia, por exemplo, por semana no home office. Ou você pode trabalhar mais horas, eventualmente, até na empresa e ter ainda assim um dia a menos, pelo menos na semana, em home office ou sem trabalhar. Então, essas modalidades ajudam, claro, um contrato que melhora entre o empregado e o empregador. Mas sim, se não observados alguns cuidados muito importantes, o trabalho em home office pode ser menos produtivo. Mas com cuidado, certamente, em geral, ele é muito vantajoso tanto para a empresa como para o funcionário. Pois é, Alexandre, então como fazer uma boa gestão de tempo trabalhando em casa? Para começar, é importante que o funcionário que trabalha em casa, ele tenha uma disciplina muito rígida com ele mesmo, né? Então, uma dica que eu sempre dou em treinamentos e tudo mais é que a pessoa deve começar o dia dela resolvendo um problema difícil. Tendo essa disciplina de não postergar, de enfrentar as coisas que têm que ser enfrentadas logo de cara, isso faz com que o dia da pessoa se torne cada vez mais produtivo. E estar em casa é uma grande vantagem psicológica para a pessoa também, que não tem que passar pelo tempo de deslocamento, pelo trânsito caótico em algumas cidades. Acho que esse é o problema maior de todo mundo. Principalmente, né? Principalmente. Agora, Rodolfo, você sempre trabalhou em casa? Não, eu já trabalhei em empresa, em instalações da empresa, e recentemente meus 2 últimos trabalhos eu trabalho home office, da minha casa. E funciona? Funciona, para mim funciona perfeitamente bem. Porque você é organizado. Os autores, Marina Selbrick e André Brick, publicaram um livro reunindo as 100 dicas do home office. Nós separamos algumas. Vamos dar uma olhada, então, antes de continuar o papo, pode ser? Analise se você tem o perfil para trabalhar em casa. Antes de migrar seu trabalho para o home office, faça uma autoanálise para saber se você é disciplinado, automotivado e consegue trabalhar sem a convivência de colegas. Não é todo mundo que consegue trabalhar em casa. Evite improvisos. Possua o equipamento essencial para desenvolver seu trabalho e o mobiliário adequado, com móveis ergonômicos e profissionais.
Mostre que você é pró. Como ainda existe um certo preconceito, quem trabalha em casa tem que provar em dobro que é profissional. Vista-se para trabalhar, nada de pijama. Evite locais da casa com ruídos domésticos, cães latindo ou bebê chorando. E sempre se refira ao seu home office como um escritório. Não ser disciplinado. Trabalhar em casa é uma prova diária de disciplina. As distrações em casa são muitas. Se o home officer não for disciplinado, vai atacar a geladeira, tirar uma soneca de 3 horas após o almoço ou passar a tarde assistindo TV. Não ser organizado. É necessário organizar o tempo e também o espaço físico do escritório em casa. Sem organização de tempo, a gente acaba trabalhando de menos ou de mais. E se o home office estiver cheio de entulho, a bagunça acaba contaminando o resto da casa e derrubando a saudável barreira entre a vida pessoal e profissional. Não ser compromissado. Se você trabalha em casa como empresário ou de carteira assinada, não tem ninguém ao seu lado para te cobrar prazos e resultados. Por isso, o home officer deve ter autogerenciamento e automotivação para entregar as tarefas no prazo e com qualidade. Ô, Rodolfo, quais foram os principais problemas que você encontrou para começar a trabalhar com o home office? O principal problema é você se adaptar a essa nova maneira de trabalhar. A principal dificuldade é como a nossa própria pesquisa apontou. Foi tirar o pijama. Não, nem foi tirar o pijama, Não, eu sempre trabalho como se eu estivesse indo ao escritório. Certo. Então, a principal dificuldade foi a ausência de colegas para conversar sobre coisas do dia a dia. Então, isso você sente um pouco a falta de conversar com as pessoas, interagir, discutir um pouco de futebol e tudo mais. Aí entra a questão, eu, por exemplo, como jornalista, eu sentia quando eu trabalhava em redação e hoje o que eu trabalho sem, é a criatividade. Porque às vezes você fala uma coisa, o cara complementa, faz uma piada em cima, te dá uma ideia nova, né? Então, eu acho que isso eu sinto falta. Não sei se é isso mesmo. O fluxo da colaboração. A gente está na era da colaboração. Né? Quando você vai para o home office, dificilmente você tem a capacidade sequer de ter uma secretária. E se você não tem uma secretária, você passa a se ocupar de coisas que são às vezes menos importantes, que consomem muito seu tempo, rapidamente acaba. Então são novas técnicas, né? Novas capacidades que a gente tem que desenvolver para se aliar a essa capacidade. E que é diferente de você se comunicar por esses meios hoje eletrônicos todos que existem aí, né? Não é igual, não fica com a mesma espontaneidade, né? Eu pelo menos sinto isso, né? Hoje a tecnologia está avançando, ela ajuda bastante, né? Você usar a própria internet para conversar com as pessoas, interagir com elas. Só que, lógico, essa questão de você tomar um cafezinho e surgir aquela nova ideia, isso é importante. Mas você pode fazer isso em reuniões eventuais, não precisa ser toda semana, mas você pode ter esses pontos de encontro e troca de ideias. Por exemplo, a gente que é jornalista, a gente recebe muito o tal do e-mail, né? Que naquela época era o release, que a gente chamava, né? Então vinha o divulgador trazer pessoalmente. Aí você discutia, você lia o release e discutia com o jornalista que vinha trazer, né? Mas por quê? Olha, está faltando informação aqui, onde vai ser? Hoje não, você recebe e está aquilo. Para você conseguir depois entrar em contato com a pessoa para observar alguma coisa é super complicado, fica muito mais indireto, né? Eu sinto isso, não sei se... Isso é um desafio para as chefias, né? Os chefes têm que se acostumar com gerenciar pessoas que estão remotas. Então, essa confiança, essa capacidade realmente de se ter uma confiança no funcionário que está remoto, nesse caso, é importante que seja desenvolvida na chefia. É a história do comando-controle. Ele tem que estar totalmente à vontade para atuar com o funcionário estando remoto e não estando toda hora na frente dele, né, à vista. Ô Rodolfo, você chegou a mudar alguma coisa na sua rotina para se transformar num home office? Eu comecei a ter melhores controles e um planejamento um pouco mais focado. Então, no começo do dia, eu defino quais são as 5 principais atividades que eu tenho que fazer e durante o dia eu vou verificando se eu estou atingindo ou não os objetivos. Essa dica do Alexandre foi boa, né? Começar pela tarefa mais difícil. Essa aí é uma dica importante. A chave do sucesso de se trabalhar em casa é isso, então, Alexandre? Disciplina, organização e compromisso? Sim, sem dúvida. E um bom engajamento com a chefia, com a gerência, para que a pessoa, quando não trabalha por conta própria, tenha toda a retaguarda da empresa. Eu acho que é um grande desafio trabalhar em casa. O que você acha, Rodolfo? É um grande desafio, mas eu gosto muito de trabalhar e minha produtividade aumenta, porque eu economizo tempo de deslocamento, eu foco nas atividades que eu considero importante
E para mim está sendo hiper gratificante e aumentou minha produtividade. Interessante, 92% das empresas que aplicaram algum tipo de modalidade de trabalho flexível concordam que os funcionários se mostraram mais ou tão produtivos quanto os demais. Então, realmente isso é um dado que mostra que é um sistema que as empresas podem adotar cada vez mais e que os empreendedores individuais que desenvolvem seus negócios também em casa podem apostar em sistemas mais baratos de produção, em um jeito diferente de se construir uma empresa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado a vocês, Adriano e Leão. Agora eu quero saber a novidade do Leão Lobo.